Estamos muito felizes com essa oportunidade e eu gostaria de saudar você com a viva e com a bem presente paz do Senhor, que com certeza está aí com você no teu lar, está aqui conosco, e o Senhor, Ele sempre está presente em nossas vidas. E eu gostaria de convidar você, se você puder, para abrir a tua Bíblia na Palavra de Deus, no livro de Esdras. Livro de Esdras, o capítulo 8. E a palavra de Deus, ela diz assim: tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque tínhamos dito ao rei: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força, a sua ira sobre todos os que o deixam. Assim, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele atendeu a nossa oração. Eu gostaria que você inclinasse um pouquinho a tua cabeça, e eu quero orar com você, antes de iniciarmos esta palavra. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, Deus de poder e de glória, Senhor, estamos agora atentos àquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Senhor, que esta palavra possa trazer conforto, que ela possa ser ministrada, Senhor, de maneira correta, que ela possa chegar aos endereços certos, ó Pai, que esta palavra possa alcançar as vidas, Senhor. Pai querido, que a Tua bênção esteja sobre todos nós, em o nome de Jesus. Amém. Bom, que você fique à vontade, confortável, para que você possa pensar um pouco comigo sobre esta palavra. E a palavra que nós lemos aqui no livro de Esdras é uma palavra que ela traz uma identificação muito grande com os dias em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias de crise, dias de incertezas, dias de isolamento, dias de grande ansiedade, dias de desconforto. E esta era talvez a sensação e o sentimento do povo de Deus na época em que foram escritas estas palavras. Era bem no final do cativeiro babilônico. O povo havia ficado escravo. O povo foi derrotado, né? Jerusalém foi invadida, o seu templo foi destruído, os seus muros foram derrubados, e esse povo foi levado prisioneiro para a nação de Babilônia. Mas havia uma promessa de Deus, que este tempo teria um fim, que este tempo teria um término, que esse tempo iria se encerrar. E então, exatamente neste momento, em que finda o cativeiro, com a vinda do rei persa, o rei Ciro, que ataca e vence Babilônia, Deus coloca no coração desse rei, para que ele liberte o povo de Israel, e este povo retorne à sua terra. E é interessante isto, porque Deus usa um rei pagão, um rei que não acredita em Deus, um rei que não tem parte nenhuma com Deus, e Deus coloca o rei de uma nação a serviço do povo de Deus, para libertá-los e restituí-los e restaurá-los. E Deus faz este feito de colocar alguém poderoso, mas que não acreditava em Deus. Em alguns momentos nós já ouvimos isso, que Deus coloca o ímpio a serviço do justo. Então, neste início eu já digo a você, existe uma promessa de Deus sobre a tua vida.
Existe uma promessa de Deus sobre a tua vida, mesmo nos momentos de crise, mesmo nos momentos de grande dificuldade. E então, nesse exato momento que o rei Ciro libera o povo de Israel, e eles voltam, eu gostaria que você guardasse isso, mais ou menos aproximadamente 50.000 pessoas foram libertas. 50.000 pessoas. E eles começam a reconstrução do templo de Deus. Por que a reconstrução do templo de Deus? Quando eles chegam em Jerusalém, eles começam isso, porque o que precisa ser restaurado na vida das pessoas é justamente o contato com Deus, a adoração a Deus, a busca ao Senhor. E o templo começa a ser reconstruído. Mas então, passado algum tempo, houveram oposições, dificuldades, e o templo não foi acabado. E então chega o momento em que Deus levanta Esdras. Quem era Esdras? Esdras era um sacerdote da linhagem de Arão. Esdras era especialista na palavra de Deus, especialista na lei do Senhor. E Deus levanta este homem para liderar uma segunda leva, para que fossem para Jerusalém. E este é o trecho que nós lemos. E quando Esdras ajunta ali líderes, pessoas do templo, pessoas que trabalhariam no templo, que participariam da obra de acabamento do templo e que vão até ele. Quando Deus o prepara para isso, ele tem a validação do líder do povo, do rei persa, Artaxerxes. E ele tem todo o apoio, toda a estrutura, lhe dão todos os bens, todas as condições, e é aí que eu gostaria que você pensasse comigo. Imagine que você tivesse que fazer uma viagem longa, tivesse que conduzir pessoas que estariam sob a sua responsabilidade. Imagine que você tivesse que levar uma carga de alto valor agregado, uma carga de muito valor, e tudo estivesse sobre a tua responsabilidade, e essa viagem seria demorada, e haveriam muitos perigos nessa viagem, e você tendo o favor dos governantes e do próprio rei, eu pergunto a você pediria uma escolta? Você pediria uma segurança? Você pediria um exército? Você pediria soldados armados para garantir essa trajetória? Pois bem, foi exatamente o que Esdras não fez. Esdras não pediu uma escolta, Esdras não pediu um exército, ele não pediu cavaleiros, ele não pediu guardas, ele não pediu nada disso. E o texto que nós lemos é exatamente nesse momento. E eu quero só fazer um parêntese aqui e dizer para você, olha que interessante, na primeira leva que foi para Jerusalém, dos libertos do cativeiro, foram 50.000. Nesse segundo momento, eram apenas 1.500 pessoas, junto com Esdras. E eu queria fazer esse parêntese, para que você entendesse o seguinte: Deus usa as coisas pequenas
para confundir as grandes. Talvez você se sinta limitado, talvez você se sinta limitada, talvez você se sinta precário diante das circunstâncias dos dias em que nós estamos vivendo. Talvez você esteja preocupado com a tua empresa, talvez você esteja preocupado com os teus funcionários, talvez você esteja angustiado com as decisões dos governantes. Mas eu quero dizer para você que você não é pequeno, porque você estando com Deus, mesmo em pequena quantidade, Deus faz a diferença através da tua vida, e Deus faz a diferença na tua vida. E Esdras, ele toma uma precaução interessante. Eu gostaria de lembrar você de algo muito importante. Esdras prepara tudo, a Bíblia conta que ele sai, mas inicia a sua jornada de volta com o povo para Jerusalém, mas com 4 dias ele para, próximo ao rio Ava. E eu quero dizer para você uma coisa: fé e planejamento são coisas que andam juntas. A nossa fé não pode ser irresponsável. E o maior planejamento que existe é buscar a segurança, o conforto e a bênção de Deus. E sabe o que acontece? Esdras para com 4 dias. E aí vem esse versículo que nós lemos: tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque tínhamos dito ao rei: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Sabe, nos dias de hoje nós vemos pessoas desesperadas com as decisões governamentais, desesperadas com as decisões dos governadores, desesperadas com o vírus, com temor por suas vidas. Hoje nós vemos as pessoas preocupadas, tomando atitudes. E também seria esse o sentimento de Esdras, com tão grande responsabilidade. Eu quero dizer para você que, só por curiosidade, estudiosos dizem que na carga que estava sendo levada para essa viagem, havia em torno de 10 toneladas entre ouro e prata e utensílios do templo. Era uma carga extremamente valiosa, era um tesouro. Haviam 1.500 vidas. Não seria motivo para uma grande ansiedade deste homem? Não seria motivo para ele se desesperar? Mas, no entanto, ele para e convida o povo. E ele diz assim: eu tenho vergonha de renunciar à minha fé, eu tenho vergonha de renunciar. Gente, hoje em dia tem pessoas renunciando facilmente à sua fé, renunciando facilmente àquilo que Deus faz. Eu vejo cristão que no desespero às vezes fala de comprar arma, cristão desesperado indo no supermercado para fazer estoque de comida. Mas ali, o servo de Deus, Esdras, ele faz diferente. Ele fala: eu tenho vergonha de dizer para o rei que eu vou pedir segurança, porque na verdade eu não me esqueço que eu disse para ele que a mão do meu Deus é com aqueles que o buscam. A mão do meu Deus é com aqueles que o buscam. Então ele faz ao contrário, ele vai na contramão da situação. E ele diz assim: vamos fazer um jejum a Deus. E tem gente que pensa que jejum é uma coisa que é para que as pessoas atinjam seus objetivos. Tem gente que pensa que o jejum muda Deus, que o jejum muda a decisão de Deus. Mas eu quero dizer para você que o jejum te prepara para receber aquilo que Deus já tem para você. O jejum te aproxima espiritualmente de Deus. O jejum te leva para perto de Deus e te faz preparado para receber aquilo que Ele já tem
nas mãos, aquilo que Ele já pode fazer, aquilo que Ele já vai realizar. E então, de maneira sábia, Esdras convoca um jejum, e assim diz o versículo 23, assim jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele atendeu a nossa oração. O nosso Deus ainda é poderoso para atender a oração. O momento em que você para e se põe na presença de Deus, nesse momento você não depende de política, você não depende da economia, você não depende de homens, você não depende de força militar, você não depende de armamento. Mas nesse momento em que você entra na presença de Deus e fala com Ele, e fala com o Senhor, Ele ouve a tua oração e Ele atende você. Sabe, eu falo de um lugar de oração, este lugar que é um lugar de paz. Eu falo de um lugar que excede a qualquer entendimento. E você deve estar pensando assim, talvez você em outro momento vá, procure o pastor e diga: pastor, mas eu não sou igual a Esdras. Eu não sou igual a ele. Mas eu quero dizer para você uma coisa, preste muito atenção, existe uma promessa de Deus na tua vida. A palavra de Deus diz em João 6:37, todo aquele que o Pai me der, e esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma excluirei. Em outras palavras, aquele que for a Jesus, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. E esta é a tua promessa, e esta é a promessa que Deus fez, e esta é a promessa que o Senhor Jesus fez, a minha e a tua vida. Não importa se você não se sente digno, não importa quem você é, importa é que você entre na presença de Deus e busque a sua face. Sabe, a viagem de Esdras era uma viagem longa. Os estudiosos dizem que esta viagem ela era em torno de 1.500 quilômetros. Mais ou menos aí como se saíssemos de Porto Alegre e fôssemos ao Rio de Janeiro. Essa viagem é uma viagem que durou 4 meses. Mas no início dessa viagem, Esdras convoca as pessoas que jejuem. Ele sabia que a carga era perigosa, de alto valor. Ele sabia dos riscos. Ele sabia que pessoas iriam tramar ciladas contra ele. Ele sabia que independente daqueles que tinham conhecimento da sua carga, da sua situação, mesmo assim o caminho seria perigoso. Naquela época, certamente qualquer tipo de caravana ou de grupo de viagem sofria terríveis riscos de serem atacados, de serem mortos, de serem roubados. Talvez seja a mesma angústia que muitos sentem hoje, talvez preocupados com suas famílias, com a vida de suas famílias, com o bem-estar de suas famílias. Talvez seja esta angústia de inúmeras pessoas que estão preocupadas com as suas finanças. O que haveremos de comer? O que haveremos de beber? O que haveremos de vestir? Pessoas preocupadas com a saúde dos seus entes queridos. Quanta angústia, quanta preocupação, quanta ansiedade.
Mas a palavra de Deus diz em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E hoje, a reflexão que Deus nos leva é que possamos fazer esta manhã uma escolha: em quem nós vamos confiar? Em quem você vai confiar? Em quem eu vou confiar? Eu vou confiar no ministro da saúde? Eu vou confiar no governo? Eu vou confiar nas instituições, nos poderes? Eu vou limitar? Eu vou ser um limitante, eu vou ser um ativista, eu vou lutar e gritar por essas coisas? Ou será que você vai escolher Deus? Ou será que você vai escolher confiar no Senhor? Ou será que você vai colocar completamente a tua vida nas mãos daquele que é o Criador? Daquele que é o teu respirar? Que escolha você faz? Porque aqueles que fizeram a escolha por Deus, nenhum deles foram frustrados, nenhum deles foram derrotados, nenhum deles foram fracassados. Sabe, ainda temos uma jornada muito grande pela frente. Ainda temos uma jornada muito grande. Temos alguns dias, talvez meses. Como você quer passar por isso? Como você quer passar por isso? Existe um salmo, o Salmo 20, no verso 7, que ele diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eu gostaria de ler para você, ainda nesse capítulo de Esdras, na parte B do versículo 31, em que a palavra diz assim: a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e Ele nos livrou dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Eu gostaria que você compreendesse uma coisa: Deus não habita em templos construídos por mãos de homens. Hoje nós sabemos disso, que nós somos o templo de Deus. Quando estamos reunidos, somos igreja e cumprimos a palavra de Deus. Mas na imposição da circunstância, dispersados pela situação, nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo de Deus. Você é um templo de Deus. Você é um templo do Espírito Santo de Deus. Depois que fizeram um jejum, depois no 12º dia, a Bíblia diz que Esdras partiu. Esdras seguiu viagem com o povo, e eles chegaram a destino, e começaram o término, o acabamento do templo, e começaram a ensinar o povo, novamente, a adorar ao Senhor, e a buscar a tua face. E eu quero dizer para você, que o que você precisa abrir o teu coração e aprender: volte as tuas emoções para Deus, volte a adorar ao Senhor. Eu quero dizer para você que, na verdade, sendo nós templo do Espírito Santo, eu quero dizer para você que a verdadeira reconstrução do templo começou no momento em que Esdras decidiu jejuar e buscar a Deus. Foi nesse instante que começava
a reconstrução do verdadeiro templo onde Deus habita. Que você possa esta manhã reconstruir o altar de Deus na tua vida, reconstruir o templo de Deus que há dentro do teu coração. Decida, escolha por Deus, escolha confiar em Deus, escolha colocar a tua vida nas mãos de Deus. Que da tua boca saiam palavras de Deus, saiam ordenanças de bênção, saiam profecias de vitória. Que dos teus posts na internet, nas tuas redes sociais, saiam ministrações de cura e do poder de Deus. Que da tua boca saiam bênçãos restauradoras, porque você é templo do Espírito Santo de Deus, você é templo do Senhor. O texto conta que quando eles chegaram, por causa dos perigos, da distância, do tempo da viagem, de todas as dificuldades, o texto diz que o povo se alegrou, porque eles pesavam os tesouros, contavam os tesouros, e nada ficou para trás, e nada faltou, nada faltou. Quem vai nos fazer passar por essa jornada em segurança, saiba que é o nosso Deus. Eu gostaria de convidar o pastor Ricardo para que possamos, ele vai orar agora, vai ministrar sobre a tua vida, e que possamos essa manhã fazer a escolha certa, que possamos escolher Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Eu te convido agora a nós orarmos por essa palavra tremenda da parte de Deus. O povo de Deus, irmãos, sempre passou por riscos tremendos, riscos realmente de morte, como estamos vivendo nesses dias. Quantos riscos estamos passando nesses dias? Risco de enfermidade, risco de morte, risco de falência, risco de ficarmos sem mantimentos em casa. Quantos riscos estamos passando? Da mesma maneira que o povo de Deus sempre correu todos esses riscos, e Deus nunca desamparou. É isso, irmãos, que Deus está falando conosco nessa manhã. Ah, mas o que tem a ver minha vida com Esdras, lá com aquele rei lá do passado? Irmãos, Deus usa a sua palavra e a história dos seus servos e o que Ele operou na vida deles para falar conosco hoje. E Ele está nos falando, da mesma maneira que aqueles homens passaram um risco tremendo, e eles declararam a sua confiança em mim, e eu os guardei. Da mesma maneira é assim nos dias de hoje. E glória a Deus por essa palavra, porque ela continuou. A hora que aqueles homens, Esdras, declarou a sua confiança em Deus, passou o risco e nada lhe aconteceu. Daqui a pouquinho estavam cultuando a Deus em um belo templo erguido e fortificado por tudo que Deus fez para eles. Então é assim, daqui a pouquinho realmente, meu irmão, minha irmã, se nós mantermos nossa posição diante do Pai, tudo vai passar e vamos estar muito bem. Creia nisso em todas as áreas das nossas vidas. É isso que Deus está falando para nós nessa manhã. Então toma posse dessa palavra. Nós vamos orar agora. Eu vou te convidar você a fechar os teus olhos. E as atitudes de Esdras demonstraram: eu confio em ti, Pai. Que as tuas atitudes venham demonstrar isso também. Por isso busque sim, como vimos nessa manhã, armas espirituais, jejum, oração, se encher da palavra, se encher do louvor. Estamos procurando como igreja te dar todas as ferramentas e as armas espirituais que você precisa. Se aposse delas e pratique realmente a palavra de Deus. Daqui a pouquinho à noite vamos ter outro culto. Se achegue novamente, se encha da palavra. Com essas atitudes você estará declarando: Pai, eu confio em ti, eu confio em ti. E eu vou convidar você a fechar os olhos, e não só com as suas atitudes, nessa oração, agora nós vamos começar a orar, mas diga aí, tá? Com os teus lábios: Senhor, eu confio em ti. Na tua casa é agora,
Talvez você acordou hoje com medo, passou essa semana assustado, assustada. Declara aí, quantas vezes você quiser: Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti. Aleluia. Pai, nessa manhã nós queremos declarar, Senhor, como Esdras declarou naquele dia. Sabemos sim os enormes riscos que estamos passando. Sabemos sim, Senhor, estamos olhando toda essa situação com um olhar realista. Estamos fazendo tudo o que nos compete fazer, o que o governo tem nos orientado a fazer, sim. Mas queremos declarar que acima de tudo isso, a nossa confiança está em Ti, Pai. Queremos declarar, Pai, com nossos lábios: confiamos em Ti, Senhor. Por isso abençoa cada um de nós. E clamamos, Pai, que o quanto antes tudo isso passe, o quanto antes tudo isso passe, e venhamos festejar na Tua presença, como Esdras e o Teu povo fizeram. Deus, em nome de Jesus, acalma os nossos corações, nos dá sinais, Pai, que o Senhor realmente está cuidando, está fazendo, e que tudo vai ficar bem. E queremos demonstrar a nossa confiança em Ti, em nome de Jesus, Pai. Aleluia.